Olá, que privilégio imenso estar aqui com você e poder compartilhar da palavra de Deus com o seu coração outra vez. Eu oro para que Deus o abençoe de modo poderoso, que Ele dê entendimento e compreensão da sua palavra. Nós precisamos disso de verdade. Nós dependemos de Deus. Se Ele não abrir a nossa mente, o nosso entendimento, os nossos olhos, como iremos compreender a sua palavra? Não é verdade? Nós precisamos. Nós nos esforçamos, nós fazemos nosso trabalho, a nossa parte. Nós estudamos, nós meditamos, nós aproximamos da palavra de Deus. Nós nos debruçamos sobre ela para poder compreender, mas nós dependemos de Deus. Ore por você mesmo e diga: Senhor Deus, abra os meus olhos para que eu compreenda as maravilhas da Tua lei. E Deus haverá de dar entendimento a você, porque todos aqueles que buscam, diz a Escritura Sagrada, todos aqueles que buscam encontram, todos aqueles que batem, a porta se abre. Já imaginou que coisa espetacular? Então pense seriamente sobre isso. Os verdadeiros tesouros da vida, não apenas dessa vida, lógico, da vida abundante, estão em Cristo Jesus, estão na palavra de Deus, revelada a cada um de nós. Que Deus abençoe você de modo poderoso, em nome de Jesus. Amigo, durante esses dias eu tenho falado tanto sobre Elias, não é verdade? Elias, repeti esse nome um punhado de vezes. Que hoje eu quero fazer aqui um parêntese na nossa exposição e compartilhar com você sobre esse homem tão brilhante, tão maravilhoso que foi Elias. Elias viveu no século IX a.C., no período de uma dupla, havia uma dupla especial em Israel, no trono de Israel, Acabe e a sua esposa Jezabel, né, que era Sidônia, né, e a Escritura Sagrada diz que ninguém nunca se entregou para perverter, para fazer o que era errado, para contrariar os olhos, o coração de Deus quanto Acabe, influenciado por sua esposa. E um dia, Elias, sem mais sem menos, apareceu no palácio de Samaria e deu a mensagem: de hoje em diante não vai chover, senão segundo a minha palavra, nem sereno vai cair sobre a terra. Nada. E falou isso e desapareceu. Deus o escondeu. Quando Acabe percebeu que o negócio era sério, que foi atrás de Elias, cadê Elias? Tinha sumido. Deus tinha escondido ele na beira de um riacho de Querite. Ele bebia da água e os urubus, os corvos traziam carne para ele. Olha que coisa incrível, só a Bíblia mesmo para registrar esses fatos. Urubu é suvino, né? Mas alimentava Elias. Até que acabou a água do riacho, porque não chovia, lógico, né? E Deus então preparou uma casa para ele morar. Disse: eu preparei uma viúva para te sustente. E talvez Elias tenha pensado: uma viúva rica, né? Mas nada disso. Era uma pobre, despenteada e não tinha nada. A única coisa que tinha naquele dia, quando Elias chegou lá, era um pouco de farinha na botija e um pouco de azeite na botija, um pouco de farinha na panela. Ele disse: nós vamos comer e vamos morrer. E Elias disse: faz um bolo para mim primeiro e depois você faz para ti, porque o Senhor disse que não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija, até o dia que o Senhor faça chover sobre Israel. E assim aconteceu. Assim aconteceu. O ilustre dessa história é que, o interessante dessa história é que a casa onde Deus enviou Elias para ficar lá, escondido de Acabe, era a casa do sogro de Acabe. E Deus disse, era o país de Sidônios, né? E Deus diz: vai para Serepta, porque eu ordenei uma viúva que te sustente. E lá nesse país, né, um país totalmente dirigido por um rei totalmente idólatra, tinha uma serva do Senhor, uma piedosa, que confiava em Deus e amava a Deus. Que coisa! Deus tem o seu povo em todos os lugares do mundo. Onde nós menos imaginamos, Deus tem os seus filhos. Talvez numa família de pessoas que não tem ninguém que ama o Senhor,
Você pode ser essa pessoa, você pode ser esse instrumento. Deus pode tirar você do lugar onde você se encontra e transportar você para a sua maravilhosa luz. E Elias ficou ali, até o dia em que Deus disse, pois bem, vou fazer chover sobre a terra a partir de agora. Ele foi, se apresentou a Acabe, teve um desafio extraordinário com os profetas de Baal, destruiu os profetas de Baal e fugiu. E depois de um recado de Jezabel que disse, assim me faça os deuses e outro tanto, se amanhã até esta hora eu não fizer da tua vida como a vida de um deles. Acabe matou 450 profetas e fugiu de uma mulher. E aí? Mas fugiu e até que deitou em um local e um anjo veio e bateu nas costas dele e disse, come, tem um pão aqui e um bolo, um pão e uma água e come porque a viagem é longa. Ele comeu e com a força daquela comida ele viajou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E lá Deus o encontrou e disse para ele, volta e você vai ungir Azael, rei da Síria, vai ungir Jeú, rei de Israel, e vai ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Ele voltou, cumpriu essa missão, ungiu os 3 e depois subiu ao céu em uma carruagem de fogo. Ele é um dos 2 homens na Escritura Sagrada que não experimentou a morte. O outro foi Enoque. Enoque não morreu também. A Bíblia diz que ele andou com Deus, o Senhor tomou para si. Coisa incrível, né? Ele também, além de estar na boca, não é, de João Batista, ele também é mencionado no Novo Testamento, né, pelo próprio Jesus, lógico, né? E também por Tiago. Tiago diz que Elias era homem semelhante a nós. Olha que coisa incrível. Elias semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Que coisa incrível a Escritura Sagrada nos ensina, não é verdade? E ele também, Elias, aparece na transfiguração registrada em Mateus capítulo 17. Né? Jesus Cristo se transfigurou e ali está Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. Né? Então, esse é um homem extraordinário que nós conhecemos. Elias viveu em um período, fora o período que ele viveu foi um período onde realizou muitos milagres. Tanto ele quanto o seu sucessor realizaram muitos milagres. Né? Fora o período dele, que a Escritura registra simplesmente no período de Moisés, né? A instituição da nação hebraica, né? O período de Elias e Eliseu, que era um período de profunda apostasia espiritual. Depois o período de Jesus Cristo também foi um período de muitos milagres, e o período dos apóstolos, que foi o período da fundamentação e da estruturação da igreja cristã. Fora esse período, que eu lembre, a Escritura Sagrada não registra uma gama de milagres reunidos em um mesmo local. Não, Deus sempre fez milagre, continua fazendo, mas não como fez nesses períodos assim tão especial da história da igreja. Né? Elias é extraordinário, vale a pena você ouvir, vale a pena você ver, vale a pena você ler, tanto registrado na Escritura Sagrada a partir do capítulo 17 de 1 Reis, quanto também a própria história. Eu tenho aqui um livro, né, de A.W. Pink, esse aqui está em inglês, mas você encontra ele em português, né? Na internet, em PDF. Baixe ele, leia, tá certo? E você será ricamente abençoado. Vale a pena ouvir, vale a pena conhecer sobre esse homem tão espetacular que foi o profeta Elias. Um grande homem de Deus. Que Deus abençoe você, Deus esteja com você, abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém?